novos dirigentes estão criando esses eventos justamente para a gente estreitar os laços, para a gente estar cada vez mais conectado. E uma coisa que eu sempre falo em qualquer evento que eu vou, a gente não memoriza nome, mas a gente memoriza rosto. Então, se você quer se tornar uma pessoa marcante e lembrado, apareça, mesmo que seja numa sessão do Zoom. Mas, legal. Então, eu acho que eu vou começar me apresentando rapidamente, assim, eu só queria entender, para a gente entender quais são os grupos que estão aqui, qual é o Toastmaster que você representa e qual estado. Então, vou começar por mim. Eu estou representando o Sharp Leaders, aqui de São Paulo, um grupo em inglês, e o São Paulo Toastmaster, que é um grupo em português. Pode ir? Pode puxar. Você puxa alguém? Não, pode ir. Já que eu falei, eu sou a Letéia Mello, eu sou do Brasília Toastmaster. Vou chamar o João aí, o próximo. O João Cortiel, eu represento não apenas o Vila Olímpia, que eu sou membro, mas todo o Toastmaster Brasil. Então, eu queria passar para o Luiz com S. Gomes. Boa noite, pessoal. Sou o Luiz, sou do nosso Toastmaster de Porto Alegre. Vou passar para o Ricardo. Legal. Olá, pessoal. Aqui eu estou como representante, né, do Toastmasters Curitiba, mas também faço aí parte do Toastmasters Brasil. Uma boa noite para todos. E eu passo a palavra para o Samuel Rocha. Boa noite, pessoal. Sou o presidente do Espanha aqui, o primeiro clube em espanhol do Brasil. Passo a palavra para o Eberson. Boa noite, pessoal. Sou representante do Vila Olímpia, Toastmasters, e sou presidente também do clube. E passo a palavra a Luzia Mota, perdão. Olá, pessoal, tudo bem? Entrei para ver todo mundo, estava com saudade, achei que não ia conseguir, mas no fim deu tempo. Fui presidente no ano passado, agora estou na posição de VPPR e também fazendo papel de tesoureira no Delta Toastmasters Brasil. Agora eu vou passar para a Giovana. Olá, Luzia. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou do Rio Toastmasters, estou presidente, e eu vou passar a palavra para o Thiago Busnello. Já falou? Tudo bem, pessoal? Boa noite. A conexão está um pouquinho ruim, então se cortar ou falhar, tá? É por causa da minha conexão aqui. Meu nome é Thiago Busnello, eu faço parte do Campinas Number One, e eu tenho lá um cargo de Sergeant at Arms, né? Então é isso. Passa para quem, Thiago? Deixa eu só Você ver não tá quem vendo? está aqui, eu não estou vendo todo mundo, tá? Acho que falta o Enzo e a Ellen. Vou passar para o Enzo. Vou passar a palavra para o Enzo, então. Vai lá, Enzo, é sua palavra. Ele falou pelo chat. O Enzo está sem... Eu acho que tá. Ele botou aqui no chat. Ô, Luiz Duque, quem é você? De onde você é? Oi, pessoal. Eu sou VP Education do Sharp Leaders e também sou CGD do distrito. Obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês. Também estou com saudade. Show. Pessoal, vou começar, porque o meu timer me fez prometer 7:07, mas sejam todos bem-vindos à primeira sessão do Toastmaster Lab. Vai ser a primeira de muitas sessões. É uma forma que esses novos dirigentes, esse novo trio, teve essa ideia de poder também não só desenvolver os times dos nossos grupos de Toastmaster, mas também de desenvolver a liderança dos clubes, para que a gente possa performar ainda mais, para que a gente possa fazer o Toastmaster crescer ainda mais no Brasil e ser tão conhecido como é nos Estados Unidos. Toda sessão do Toastmaster tem uma hora do quebra-gelo, né? Então, desculpa, João Cortial, mas eu vou fazer um quebra-gelo bem rapidinho aqui, que é contar uma piada. E aí, aquela piada que a gente sabe que todo mundo conta e ninguém acha graça, mas a gente ri pela amizade, né? Então, por favor, riam por amizade. O que o ovo mais novo falou para o ovo mais velho? Ovo?
Vovô, gente. Essa era a piadinha. Bonitinho. Obrigada, vai, gente. Vovô. Obrigada, vovô. Então, essa é a piadinha de quebra-gelo e eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, João Cortial, que todos tenhamos uma excelente noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos estarem aqui presentes. Um prazer, uma alegria enorme ver vocês aqui. Quem não me conhece, meu nome é João Cortial. Eu sou atualmente diretor de qualidade de programas da Toastmaster Brasil e recebo vocês nessa primeira edição do Toastmaster Live. A propósito, quem não conseguiu se identificar no nosso pequeno aquecimento, pode mandar uma mensagenzinha no chat, dizer de onde você vem. É sempre legal termos a participação de todos. Mas o porquê do Toastmasters Live? De onde vem essa ideia de um evento desse? Eu sempre foi uma coisa que me carreguei muito na vida, que foi do que? A principal riqueza de qualquer organização, de qualquer pessoa, é o conhecimento. Muitas vezes nós temos o conhecimento dentro dos nossos grupos e às vezes ele não é passado adiante, às vezes ele não é compartilhado. Quantas vezes nós não passamos situações de ver pessoas que construíram tanto, tiveram excelentes ideias, mas muito pouca gente falava daquilo. Muitas vezes não dava espaço, não tinha espaço, mesmo na Toastmasters. Quantos de você deve ter iniciativas brilhantes no seu clube, mas está lá restrito naquele mundinho, naquela reunião do clube? Por que não dar espaço para essas ideias? Por que não compartilharmos? Por que não trocarmos as experiências? É da melhor forma que temos para construir melhores clubes, melhores gestões e nós mesmos aprendermos a sermos melhores líderes. Então a ideia do Toastmasters Live vem justamente de ações que começaram já no ano passado dentro de uma área e agora começa a se expandir a nível Brasil, justamente de dar espaço a iniciativas que tiveram seu destaque, tiveram essa importância e mesmo assim ter uma troca de experiências. Então não espere apenas que vamos ter duas pessoas falando. É interessante que vocês também tragam. Vai ser muito enriquecedor se vocês disserem, olha, meu clube a gente faz tal coisa. Pô, vamos trocar, vamos realmente trocar entre nós. O que é bem feito nos nossos clubes. Vamos dar destaque ao que é bem feito nos nossos clubes. E assim nós podemos construir um distrito, nossos clubes, nossas áreas ainda melhores. E a nós também. Para hoje, nosso primeiro tema são encontros mensais, então cada mês terá um tema específico. Então já temos inclusive o próximo para o mês de setembro, vocês vão saber logo no final. Eu estou bem ansioso, hein? E para esse tema nós vamos falar muito sobre renovação e retenção. Vocês sabem, nós estamos já no período que é bem coerente, que começou-se o período de renovações dentro dos clubes. Então, como podemos fazer com que esse processo seja ainda melhor? Como nós podemos aperfeiçoar esse processo? Por isso eu queria convidamos com muito prazer uma pessoa que não só é especialíssima em todo o nosso Toastmaster Brasil, desde sempre, figura assim que muita gente conhece, mas vem também de um clube que teve uma gestão muito destacada em termos de renovações. Sempre foi uma referência de um clube que reteve membros de maneira muito forte, conseguia fechar os seus anos com uma base muito forte. E nós pedimos, poxa, compartilha com a gente um pouco dessas boas práticas. Então eu queria receber você com a grande salva de palmas de todos aqui, a nossa queridíssima ex-presidente do Brasil Toastmasters, Aletheia Mello. Aletheia, palco é todo seu, minha querida. Eita, que recepção mais bonita. Estou lisonjeada, obrigada, gente. Todo mundo sabe, né? A paixão que eu tenho pelo Toastmaster é muito evidente. E hoje vamos falar um pouco disso, de como é que é isso na prática. Então, eu estou chamando de papo bom, porque justamente a ideia é essa, eu falar um pouquinho de boas práticas, mas a gente vai trocar também. E aí, quem quiser, sei lá, ir acompanhando os slides, tem esse QR Code aqui para ir acompanhando, sei lá, quer fazer anotação na hora. Aí fiquem à vontade, mas depois acredito que o João vai disponibilizar para todo mundo. E let's bora! A primeira coisa que vamos fazer é um pouco da agendinha para a gente não ficar perdido. Então, como o tema hoje é renovação e retenção, serão os primeiros temas. Tentarei ser objetiva e prática, um pouquinho de exemplos. E também no final aí a gente abre, então, para trocar ideias sobre as boas práticas que todo mundo está fazendo aqui, que eu tenho certeza que também vai ajudar aqui no Brasil, que a gente está super nesse momento, né, de renovação e retenção, é bem paralelo.
Primeira coisa sobre renovação, gente, eu trouxe 3 coisas que a gente entende aqui no board como muito valiosas, que é a atenção constante aos membros. Não dá para a gente, na véspera de renovar, e aí, você vai renovar? E aí você nunca falou com a pessoa, você não foi atento, não se preocupou, sabe? Então, é uma construção bastante contínua aí durante todo o percurso da nossa gestão. Tem cargos variados por aqui, mas aí vocês podem fazer rodízio. Eu faço isso bastante com o board, assim, quando eu estou muito atropelada, a gente precisa dar uma atenção para fulano e ciclano, aí a gente conversa, troca ideia, essa semana pode ser você, dedico também, eu faço isso toda sexta-feira, então a minha boa prática é deixar 1 hora toda sexta-feira para isso. Aí todo mundo já me espera, né, para colocar, dar um F5, eu falo, chegou a hora do F5. E aí, tal cirurgia, sabe aquela coisa mesmo de a pessoa dar uma sumida por quê? Então, ter essa empatia com o membro, eu acho que isso é bastante relevante, eu acho que é a regra de ouro, essa atenção bem constante do membro. Depois, a antecedência, porque a gente precisa se programar financeiramente, então eu acho isso bem importante, essa sensibilidade do board, de falar com antecedência com as pessoas para elas se organizarem, porque por mais que a gente repita várias vezes que funciona assim assado, ninguém guarda na cabeça. Então a gente já está com save the date, já a gente está começando a falar desse assunto, se planejem aí, já vem novidades. E aí, então a gente fala com antecedência, então assim, no finalzinho, agora é agosto, então no finalzinho de julho a gente já começou a dar umas faladinhas sobre isso, com o outro, e jogar um save the date no grupo. E também a gente usa muito a lista de transmissão, que aí tem aquele pessoal que está estafado de grupo, então a gente apela também, eu falo assim, de alguma maneira você vai ter o nosso recado. E eu acho também que é sentir o clube, o que combina com vocês. Às vezes não combina, por exemplo, caneca, não combina, sei lá, muita aproximação, é um clube corporativo, então tem outra dinâmica. Então, antes de aplicar qualquer boa prática de outros clubes, é também entender o perfil do seu clube. Então, e que combina muito com quem está liderando a época. Eu tenho observado muito isso. Então, entender bem a personalidade do líder e do clube é fundamental aí na hora de pensar nas atividades de renovação. E, paralelo, a gente também atua bastante forte no mesmo momento na retenção, porque é muito comum. É uma onda, né, gente, Toastmaster. Então, tem hora que tá, assim, bombando, tem hora que dá aquela baixada, sempre tem perdas, então a gente faz ao mesmo tempo. Então as nossas métricas ajudam muito nesse sentido, porque ela atua muito próxima a nós, então o líder ali tem que estar muito focado nas métricas, porque elas fazem muito sentido, e elas são bem paralelas. E a regra de ouro aqui funciona muito com a atenção constante com os leads. Eu falo aqui que a gente não esquece, e a gente escuta muito quando o lead aparece, fala assim, nossa, fulana, né? No caso, hoje é a nossa Regiane, que está de novo como VPN. A Regiane nunca esquece de mim. Isso é muito legal, porque a pessoa tem que ter alguma, sei lá, não é todo dia, ela não fica over, então tem que ter essa sensibilidade também, para não ser over, porque aí a pessoa já te bloqueia, né? Então, mas existe a gente não desiste dos leads de jeito nenhum. A gente fica ali com essa atenção, passa para outro VPM, mas passa essa lista e ninguém esquece de ninguém por aqui. A informação que ela tem que ser, eu já até falei, um pouco ampla, traz um pouco de TM, a gente sempre fala de todos os clubes, a gente nunca fala para um lead do Brasília. O Brasília é onde conheceu o TM, essa é a filosofia. Mas a pessoa precisa se sentir muito acolhida no método, no que é Toastmaster. Então, a gente deixa bem livre e estimula, inclusive. Olha, tem de debate, tem Clube do Livro, tem em São Paulo, tem não sei aonde, não sei o quê. Vai conhecer e entender o que combina com você. Então, eu acho que essa estratégia de deixar muito livre, falar que não tem barreiras, que tem esse mundo inteiro, funciona muito bem, porque a pessoa consegue visualizar quanto é grande isso que ela está entrando, então vale a pena pagar. E esse sentir o lead significa conversar conforme ele conversa. Eu acho que é uma tática fantástica também. Se ele manda áudio, você manda áudio. Se ele escreve, você escreve. Se ele escreve pouco, você escreve. Se ele dá bom dia, você dá bom dia. Então, isso ajuda muito também a
a evoluir muito quem está com essa atividade, essa coisa da comunicação que a gente fala tanto, né? Então, a Regiane, por exemplo, que eu mais converso, que vocês sabem, ela tem aprendido a mandar mais coração, porque ela era mais seca, porque tem gente que precisa de um coração, e isso é muito legal, porque reverbera também na nossa vida pessoal, e a gente tem sentido muito isso, e hoje em dia eu falo que a gente precisa ser aquele brigadeirinho do café. Não basta ser só o café, né? Quando a gente vai num lugar, a gente fica na expectativa de vir um docinho, né? Então, o café já está servido. O Toastmaster já é uma metodologia conceituada, mundial. Então, a gente, enquanto clube, tem que ser aquele brigadeirinho, aquela diferença. Hoje, as pessoas estão pagando por afetividade. Elas estão pagando para ir lá no Copenhague, no final do café está escrito, foi feito com muito amor para você. Então, eu acho que vale a pena trazer um pouco disso na comunicação com os leads também. Ela se sentir considerada, sabe? E o fundamental de tudo, senão nada acontece, é um tripé impecável entre essas 3 funções. Porque não adianta nada o VPM falar, vai, porque é super incrível, aí chega na reunião, não tem nada de incrível, não tem energia, pode ter 3 pessoas na reunião, gente, todo mundo fazendo 1000 coisas, mas a energia, o que a gente está no Toastmasters, onde os líderes são formados, o líder é aquele que motiva, é aquele que filtra os perrengues. Então, é mais ou menos assim, na reunião a gente não demonstra falhas, a gente não demonstra tristeza, desapontamento, nada. Lá a gente mostra a energia, que é para engajar. E o VPE, ele vai fazer... Eu acho que o VPE é aquele que mantém o lead. O VPN traz, o VPE mantém e o VPR divulga. Então, ele tem que tratar muito bem também no direct. Então, essas três funções muito alinhadas é bem fundamental para acontecer a retenção. E aqui, como exemplos, então, tem a organização da reunião, eu já pincelei um pouco que ela tem que ter uma boa energia, ela não demonstra erros, ela é calorosa, ela é receptiva, e tem que ter a personalidade do clube. Se ele é um clube, a gente funciona muito com slides, então a gente pensa em bons slides, usar bastante tecnologia, então QR Code para isso, formulário para aquilo, isso impressiona o visitante, impressiona os membros também, que gostam de estar em um lugar organizado, mas aí tem que ver se é a pegada do clube, às vezes ele é mais despojado, espontâneo, então é mais divertido, ok, mas precisa estar fluido, funcionando e bem alinhado. E o máximo possível está lá nos bastidores, evitar que os erros ficam transparecidos. E também sempre consultar o clube, eu acho que é uma prática que a gente usa bastante, deve ser, imagino que para todos, mas a gente está sempre... por exemplo, agora a gente mudou data e horário, então a gente faz um formulário, explica o porquê e consulta. Recentemente, inclusive para definir um pouco a nossa campanha de renovação, a gente fez um termômetro. Então, tem algumas perguntas, vou compartilhar com vocês aqui, ó, esse link que tem aqui, é esse termômetro. Então, é um Google Form simples, com algumas perguntas não tão tabuláveis, porque a gente queria mesmo sentir a sensação, então precisava ter perguntas mais amplas para as pessoas responderem de coração o que elas estavam sentindo e o que as cativariam para a renovação. E aí, então, eu acho que é uma consulta legal, e depois a gente traz os resultados sempre, não pode ficar... É a prestação de contas, né? Não posso fazer um termômetro e depois não trazer o que deu aquilo. Então, a gente trouxe um infográfico bonitinho que falava das perguntas, as respostas, o que a gente já fez sobre tudo aquilo. Então, é bem legal manter o clube bastante participativo em questão de consultados. Aí engaja mais a participação também. E brindes, a gente faz sempre uma coisinha ou outra. Agora, ó, por exemplo, a minha caneca, que tem a minha cara aí, e aí a pessoa manda foto, e aí a ideia, a versão passada, essa daqui que tem eu, a Regiane e uma outra membro, que era mais sóbrio, que foi o Alessandro que fez, então combina com quem tomou a frente do brinde, né? Porque aqui a gente está testando e deu certo a questão da caricatura, então deu certo, estamos fazendo assim. E outra vez a gente alinhou bastante com o preço. Então, nessa questão de sentir como é que o clube estava, a última vez que foi a renovação em março, a gente sentiu que estava pesada a questão de preço, até pelo termômetro. As pessoas estavam fazendo mais questão de um preço menor.
Então, a gente baixou um pouco a nossa taxa de manutenção das coisas do clube e tal, daí nós fizemos assim, para os 20 primeiros, porque é um número base, né, de um clube saudável, os 20 primeiros até tal dia pagava X, depois aumentava. Então, o que aconteceu? A gente teve um boom de renovação dos 20, e aí a gente só tratou os demais 13 que não renovaram. Então, facilitou muito a nossa vida, porque aí a gente só foi no tete-a-tete com esses 13, porque os 20 estava garantido, só alegria. Então, acho que pode ser uma tática que funcione bem também, definir um prazo e quantidade de pessoas. E depois aqui para a manutenção desse cuidado com o membro. Acho bastante relevante algumas coisas, mas principalmente esse aqui, gente, o grupo de TT, que a gente chama de TT na chincha. Então, o mentor ou alguém que esteja com vontade, que gosta de treinar TT, a gente faz um grupinho, na descrição do grupo tem um link, que é aqueles que faz TT automático, e aí a gente fica trocando. Por exemplo, com o meu pessoal, aí eu faço toda segunda-feira. Então, toda segunda eu mando um tema, eles me mandam, eu dou feedback, eles me dão feedback. E aí, se estiver animado, a gente vai fazendo mais durante a semana, mas, no geral, a prática é toda segunda. Eu acho que isso mantém muito próximo do membro fazer uma atividade como essa. Depois, um bom material de mentoria que a gente fez, o PDI, né? Que é um formulário para a galera preencher aí quais as perspectivas do clube e ir acompanhando isso. Aí, uns cartõezinhos escritos à mão, para dar essa proximidade. Então, vocês observam que é sempre muito próximo e é, de fato, trabalhoso, gente. Não vou mentir. Não é um passeio no parque. Às vezes, sou questionada por não ser sustentável, porque, às vezes, um outro líder chega e é de outra maneira, mas... Enquanto eu líder, eu acho que é assim que funciona, eu sou uma líder mais disponível, eu acho que é assim que eu gosto também de ver na minha vida pessoal, profissional, então funciona. Se chegar outro gestor, vai pensar de outra forma e vamos caminhando junto, porque aqui a gente está testando tudo. Hoje eu sou mais objetiva, porque antes eu mandava livros quilométricos, então hoje eu sou mais... E aí? Estamos juntos, não sei o que lá, então eu desenvolvi bastante também a objetividade, para mim foi fenomenal. E agora, já vi o verdinho aí do João, estou no tempo, João. Eu só dei umas pinceladas mesmo para a gente trocar ideias, mas a grande mensagem aqui que eu acho que fica para a gente é essa proximidade com as pessoas. Mais do que nunca, isso fez muito sentido durante a pandemia, como todos devem imaginar. E aí eu dou muita atenção, muita prioridade ao board, porque eu sei que estão todos muito ocupados, então se ele tem um minuto para falar comigo, eu tenho que aproveitar aquele gancho. Então, e eu acho que hoje em dia a pegada do chefe disponível é aquela que funciona. E eu acho que tem funcionado e vamos que vamos, gente. Agora, João, tem mais alguma fala antes das falas e bate-papo? Primeiro, já... a Leteia. Uau! Se está funcionando a Leteia, você é o clube que mais se renova do Brasil, então claro que está funcionando. Obrigada pelas ideias. Eu, sinceramente, fiquei anotando várias que eu não coloquei em prática, estou muito, muito, muito feliz. Complementando assim, o que a Leteia faz, tratando um pouquinho do que a gente faz, cuidar da jornada inicial. A gente consegue converter os membros antes da renovação em atração e a gente esquece do onboarding. Uma das coisas diferentes do que a Leteia, talvez ela já tenha, sabe aquele manual que quando você entra na empresa tem um onboard explicando qual o primeiro passo, qual o segundo, qual o terceiro? No São Paulo Toastmasters também a gente criou esse manual de onboarding e também nos alivia, porque às vezes entra 3 membros de uma vez e o VPE não consegue dar atenção para todo mundo. Então, você envia, seja bem-vindo ao grupo, segue o manual de onboarding. Nós enviamos também aquele link do YouTube do Brasil Toastmasters explicando como acessa o Pathways, para a pessoa já acessar, escolher sua trilha. E aí, depois, quando a gente já entra em contato, a pessoa já sabe tudo, ela já fez a escolha da trilha dela, e aí a gente faz o agendamento do mentor, né? Momento com o mentor e a jornada da trilha. Então, era um pouquinho do que eu queria complementar. Oi, Luzia! Não, o João já comentou que vai ser depois. Pode seguir. Beleza. Eu queria fazer um comentário antes, Marcela,
que sim, também, passa lá. não apenas agradecendo, primeiro, acho que uma salva de palmas para a Aletheia. Nossa Senhora. Aliás, uma salva de palmas estilo Aletheia. Todo mundo, bora. Coraçãozinhos. Brincadeira, quem conhece sabe que é bem o estilo dela. Aletheia, brigadíssimo por estar aqui presente conosco, compartilhar tanta experiência bacana. E acho que agora é um momento realmente de troca de experiência, de troca de outro conhecimento. Então, por exemplo, a Marcela trouxe uma prática bem bacana do São Paulo Toastmasters, né? Já quem tiver as suas práticas e os seus questionamentos, já deixa aí a mão levantada, que a gente vai chamar daqui a pouco. Uma outra prática que eu queria também compartilhar com vocês, é uma prática muito bacana, e aí vem na minha época de Vila Olímpia Toastmasters. Foram duas ações que aconteciam, né, durante a renovação. Uma, logo no início do período, nós fazemos um mapeamento dos membros. Então, olhava, por exemplo, olha, nesses últimos 2, 3 meses, quem não pegou nenhuma função? Ou quem pegou uma função apenas, 2 funções? Para sentir a participação. Isso nos explica, é bem fácil de puxar. Então, fazendo esse mapeamento, nós chegávamos para o board e dizia, olha, temos essas pessoas numa situação verde, que é a pessoa que está bem engajada, então essa galera está bem interessada e muito provável que vai renovar. Tem aquelas pessoas que já até falaram antes, que a gente sabe, mudou de cidade, ou casou, vai ter alguma coisa, então nós sabemos já que vai ter essa perda. E tem aquele grupo que diz, olha, isso aqui é um grupo de sério risco. Então, divide cada um entre nós, vamos atacar essa galera. Então, com antecedência, nós já sabemos, olha, qual é a nossa perda aproximada e quem nós devemos seguir para realmente ter uma renovação saudável. E aí o segundo ponto foi com relação a um early bird. Então foi algo que começou há uns 2 anos atrás no clube, que nós colocávamos o quê? Por exemplo, começou agora em agosto e vai até setembro a renovação. Quem fechasse até, por exemplo, final de agosto, um mês antes, pagava um valor menor. Só que a tática era o quê? Esse valor menor já era o valor que nós tínhamos programado que seria a renovação padrão. Então, o valor posterior a isso era só um mestre. O que é que isso ajudava? Antecipava muito as nossas renovações. Então, eu diria que 99% dos membros já renovavam aproveitando o early bird. O caixa do clube ficava mais saudável e ainda aliviava muito esse esforço. Então, não tinha aquele estresse de, ai meu Deus, está já nos últimos dias, tem que procurar. Não, já chegava no último mês bem tranquilo. Eu sei que o Luiz Duque teria algo para compartilhar nesse ponto, antes de iniciar as perguntas. Duque, você quer falar um pouco, você cuidando justamente dessa área de crescimento de clubes dentro do nosso distrito? É uma deixa perfeita, João. Obrigado pela passagem de bastão. Aproveitando esse ponto, o clube do Vila Olímpia era um clube dentro da minha área no ano passado. E eu achei essa coisa do early bird tão bacana que eu consegui ver na prática como o Vila Olímpia se antecipava, que eu também participava do Wild Talkers, eu meio que falei para a Gabi, falei com o pessoal do clube e falei, gente, isso funciona demais, e já era uma coisa que entrou na cultura do clube, do Vila Olímpia. Então, agora como CGD, eu falei, gente, isso é uma coisa que é uma boa prática que a gente deve promover e que todos os clubes, quem não conhece, entenda como funciona, que foi exatamente o que a Aletheia falou. Se você garante uma grande parte da renovação, porque o pessoal vê valor, o pessoal participa, é quase como um processo que precisa só ser engajado para acontecer. Se você traz isso, antecipa isso para agosto, por exemplo, você depois vai trabalhar só aquelas pessoas que têm dúvida, que são recém-chegadas, que de repente precisam de uma motivação, que nem quando você fala, acho que eu não vou renovar a academia porque eu não estou tendo tempo, aí alguém chega para você e fala assim, não faz isso, se você parar, você não vai voltar. E aí você vai ficar cada vez mais parado. Então, assim, se força um pouquinho, vamos fazer, etc. Então, você trabalha o caso a caso que faz sentido. E aí, aproveitando para mencionar para vocês, a gente vai lançar em primeira mão, vocês estão recebendo aqui, não sei se vocês estão vendo a minha tela, acho que não, vocês estão vendo a outra tela. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo o passarinho ou vocês estão vendo o meu WhatsApp? Sim. Passarinho. Estamos vendo o passarinho. Passarinho. Um dos monitores aqui, ele está bagunçando comigo. Gente, o Mac para múltiplas telas não é a melhor plataforma. A gente vai lançar em primeira mão, vocês estão recebendo o Early Bird desse ano.
vamos fazer agora e vamos fazer depois na próxima renovação, claro, mas a ideia é os clubes que conseguirem renovar 75% ou mais da sua base até o final, nesse momento de agosto, ganham voucher de R$200 para serem usados com o clube. E isso é uma comemoração para o clube, ou seja, é um award que você pode dar internamente. Cada clube pode decidir se quer sortear entre os membros que já renovaram, como um benefício dele ter renovado antecipado, ou uma coisa bacana, pegar membros que estão mais engajados e você promover esses membros como uma forma de dizer, poxa, você está avançando tão bem no teu Pathways, está aqui um incentivo bacana para você, que pode ser tanto com material educacional ou alguma coisa, como a Lê mesmo comentou, que você tem que sentir no teu clube que faça sentido, né? De repente, vou dar um exemplo, no clube que eu estou participando hoje, eu acho que algumas pessoas, se a gente desse um ring light, ou se a gente desse alguma coisa que ajudasse na participação online da reunião, eu acho que seria bem bacana, porque eu sinto que algumas pessoas têm essa dificuldade. Em alguns clubes, um livro seria perfeito, outros, um e-book. Então, assim, vale muito esse feeling dos officers e principalmente do VP Education, tá bom? Fica lançado, obrigado, e vamos continuar com essa troca de experiências aí, porque está sensacional. E tem várias mãos levantadas aí. Exatamente, meu amigo Duca. Olha que ainda ganhamos mais de experiência, ainda ganhamos um anúncio desse. Obrigado mesmo, meu colega. Marcelinha, quer conduzir a nossa parte agora de perguntas e respostas e também de trocas? Sim, agora realmente colocar em prática o nome, né? LAB, Laboratório de Colaboração, Inovação, Troca, para a gente criar juntos novas formas de trabalhar. Vamos lá. Ricardo. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, Letéia, obrigado aí por compartilhar. Mas aí eu fiquei curioso, né? Vários dos pontos ali, como foi bem rapidinho, então tem várias perguntas. Mas eu vou focar em duas, que eu acho que são as que eu tenho mais curiosidade. Uma em relação ao hoje, qual que é a faixa de valores que vocês estão, né, de colaboração para o clube? Eu pergunto isso porque o nosso clube, a gente começou a cobrar taxa somente na gestão passada. Então, para não ter muita, né, resistência, a gente começou com um valor baixo e com a ideia de ir ajustando ao longo do tempo. E a segunda pergunta seria, que perguntas que normalmente você inclui ali dentro do termômetro, né? Como que você tem avaliado esse sentimento dos membros aí do clube? Eu respondo João, como é que você pensou? Pode. A gente coloca 20% mesmo. É bastante. Mas isso permitiu que a gente tivesse um caixa gordo o suficiente para, por exemplo, hoje ter o híbrido bastante tecnológico. E eu acho que os membros entendem, mas é sempre aquilo, baseado no como a gente conhece o perfil dos nossos membros. É uma galera que não reclama, que topa, que entende. Então, acho que vale a pena ver como é que funciona internamente. E sobre o termômetro, eu faço perguntas bem assim... Você gosta do clube, de sentir parte dele? É bem sentimental, bem cheio de... o que te faria renovar? Se a gente... preço ou um brinde personalizado? Que mais? O que te chateou? O que te faria fazer parte do board? Assim, você gosta de uma comunicação mais direta ou no grupo é o suficiente? São perguntas... mais difíceis de serem tabuladas. Mas eu vou compartilhar com você o link, até para você ter uma ideia, tá bom? Aletheia, 20% que você falou, desculpa a ignorância, não entendi o 20%. De 45. De $45. Tá. Alguém quer explicar, Duque? Eu queria fazer só um acréscimo nessa parte que a Letéia falou. O mínimo é quanto você precisa para o teu clube funcionar. Se você tem uma estrutura física que você precisa alugar, você tem que ratear isso entre os membros. O máximo é o que a Lê falou, é o limite, o céu. Porque quanto mais o teu membro vê valor em participar daquilo, é o quanto ele está disposto a depois ter de retorno, né? Se ele quer ter no final do ano... O iTalkers eu posso compartilhar, a gente já fez um boliche no final do ano, que a gente pagou e deu para os membros. Então, assim, a satisfação das pessoas participarem do clube
e confraternizar, e se sentirem acolhidas e ter essa troca de experiências, agora, começa pequeno e vai testando, porque se você errar nessa mão, a pessoa desengaja, né? Legal. Algo que é bem legal quando a gente fala de laboratório é que, às vezes, a pergunta começa sendo endereçada para a Aletheia, mas se alguém tem uma prática diferenciada do que a Aletheia está falando, você já pode entrar e responder, porque é isso, não existe a pessoa que tem a melhor resposta, existe a resposta que você vai construir a partir da fala de todo mundo, beleza? Legal. Emerson! Olá, boa noite, pessoal. E parabéns, Aletheia, pela iniciativa e pelos bons exemplos. Tomei notas aqui para aplicar no clube depois. O que me tocou foi especialmente a questão da afetividade. E fazendo link, aí talvez a pergunta direcionada para você e para o Duque. Na ideia de reforçar os laços entre os membros, e eu senti isso que aconteceu entre os officers, quando a gente estava com caixa bom, aí a gente pegou e fez alguns happy hours, e isso aproxima muito a galera, assim, dá muita diferença, principalmente entre os membros que vão e também entre os officers. No caso do Vila Olímpia, é impressionante, mas a questão do preço não é um impeditivo, não é um problema para os membros. O maior desafio é a questão de como ele gerencia o tempo, e tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta, que a galera fala, putz, agora eu não estou conseguindo. Então, a pergunta para todo mundo é quais são as estratégias que vocês usam nos clubes para endereçar essa questão do tempo, a falta de tempo dos membros. Quando ele fala, eu não vou conseguir renovar porque eu não tenho tempo agora. Daí o Duque deu a deixa ali e falou, poxa, que nem academia, vamos lá, se força. Então, eu queria ouvir de vocês quais são as estratégias para a gente poder implementar aqui no clube. E quem começa, Duque? Quem começa perguntando, né? A tática que eu tenho usado muito no Brasília é quase assim, olha, eu já apelo para o divino, não é possível que você não vai ter como participar uma vez ao mês. E a gente está junto, não desiste, porque às vezes é aquela sensação de, ai, meu Deus, estou abandonado, não vou dar conta. Então, da pessoa sentir que a gente está junto e que pode contar, vamos treinar junto, já começa a apelar mesmo, apelo forte. E os cafés também acho que tem funcionado muito. Então, todo último sábado do mês, a gente tem um café, e a gente vai conhecendo um café em cada lugar aqui de Brasília. E aí eu fico assim, ó, nem que eu vá sozinha, só eu vou. E isso tem funcionado muito, porque aí o pessoal vai sentir, que eu tenho falado muito, que o Toastmaster não é só para a gente testar uma habilidade numa apresentação. Às vezes a gente não tem habilidade para trocar uma ideia no elevador. E aí eu acho que trazendo mais esse senso assim de, olha, isso também me ativa socialmente, tem funcionado bastante. E aí as pessoas têm ficado mesmo sem fazer discurso, porque elas entendem que tem mais por trás, até é alguém que eu posso trocar uma ideia, alguém não sei quem sabe de agilidade, e aí vem me pergunta, eu já conecto todo mundo, é uma conexão, independente de eu estar com tempo de ir lá os sábados de manhã, mas eu acho que é ficar reforçando o quanto é relevante participar de um clube, porque não é, ainda mais assim, eu acho que em São Paulo tem muito essa pegada, as pessoas gostam de se sentir profissionalmente engajadas em coisas. Então, acho que fazer esse apelo que fazer parte de um clube é uma novidade, não é um repertório normal, não é para qualquer um. Então, tem feito muitas pessoas por fazerem questão de fazer parte de um clube de oratória e liderança. Só para postar que... Aí eu apelo mesmo para o... E aí, com o tempo, a gente vem trazendo as pessoas, mas eu peço para pelo menos uma vez por mês, nem que não vá fazer função, mas vá lá interagir com a gente. Tem funcionado? Apelar mesmo. Luzia. A Aletheia apela por todas as frentes possíveis, né? Aqui na Dell, por ser um clube corporativo, a gente tem algumas práticas diferentes. A gente sempre tenta usar a questão do plano de desenvolvimento. Tipo assim, teu gerente falou, tu quer ser líder daqui 2 anos? Tu vai ter que começar a praticar, mesmo que tu não tenha uma posição... Nem sempre tu vai ter uma posição de liderança na tua área, né? Então, a gente tenta usar muito a questão da carreira, compartilhar os nossos próprios exemplos. Depois do Toastmasters, minha carreira deu uma guinada, né? E a gente tenta fazer essa conexão. Outra questão que a gente tem também, a gente conseguiu trazer um pouco mais de visibilidade
das ações do clube dentro da empresa, e muitos gerentes conseguem reembolso para os membros, né? Isso é uma coisa que também tem contribuído bastante para as finanças do clube. A gente não costuma cobrar taxa extra porque a gente decidiu por seguir no modelo online, né? A gente está com as pessoas da Dell trabalhando de todos os lugares do Brasil, então a gente decidiu ficar no modelo online, então a gente está cobrando só aquela taxa de 45 mesmo. E aí eu já queria engatar uma pergunta que é: vocês sabem se cada membro vai ter a opção de ele mesmo renovar, ou a gente vai continuar centralizado no board para fazer as renovações dos membros, caso alguém saiba? Eu lembro que tinha rolado algum e-mail da Toastmasters Internacional sobre isso no passado. Eu acho que não está ativo ainda. Tá. Né? Basta, por exemplo, aí, João, não sei se você tem alguma posição diferente, mas acho que basta o membro entrar no Club Central, se ele não testar, para ver. Renovação, continua sendo pelo... E não precisa ser um treasurer específico. Não precisa. Era o officer do clube. Né? Beleza. E aí, só para adicionar também, uma ação que a gente fez no passado e que deu uma mexida no clube foi uma gamificação com relação às posições. Na época, era uma gamificação com relação a trazer convidados. A gente estava numa baixa lá, então, quem trazia convidados ganhava tantos pontos. Se o convidado participava do Table Topics, o convidado ganhava tantos pontos. E aí, no final, a gente sorteou 3 ou 4 vouchers do iFood, por exemplo. E funcionou assim para dar uma movimentada. Agora a gente está com uma estratégia diferente, que a gente vai implementar ainda, que é uma gamificação para as pessoas pegarem papéis diferentes, né? Para não ficar as mesmas pessoas pegando sempre os mesmos papéis, e a gente fazer uma rotação maior também. Então, essas são algumas coisas que a gente tem tentado fazer para dar uma movimentada. Adorei essa ideia, viu, Luzia? E acho que até é um tema para um próximo Lab, de trazer isso. Eu sei de um clube que também fez algo parecido, que foi o Campinas, o Dago está aqui. Inclusive já deu palestra sobre isso. Pode ser tema de um próximo Lab, hein? Legal. Só uma pergunta rápida para a Luzia. Na gamificação, quem que fazia o controle das pontuações? Tinha sido um projeto meu, então eu fiquei com a questão, né, de fazer o controle, né, que dá um certo trabalho, eu não tenho muito essa manha da automação. Agora tem um outro colega que daí já tem um pouco mais de usar o formulário do que a gente usa as ferramentas da empresa, né, então a gente usa SharePoint ali, e aí vai ter uma automação por trás, puxando umas queries direto para fazer esses cálculos. E aí uma coisa que a gente viu que foi legal, que no final de cada reunião a gente mostrava como é que estava o ranking. E aí isso gerava sempre aquela motivação para a reunião seguinte. Eu estou em terceiro, eu quero ir para a segunda, vou trazer 5 pessoas, né? Então foi bacana. Definitivamente vamos fazer um lab específico sobre isso, hein? Vamos conversar depois sobre isso. Meu Deus, se eu for colocar todas essas ideias da Leteia, da Luzia em prática, vai ser uma loucura nos clubes que eu trabalho. Mas é muito gostoso porque é engraçado, quando a gente não participa, a gente fala assim, não sei o que fazer, não está engajando. E agora a gente percebe que sim, tem outras coisas para fazer. Aleteia, eu acho que você tem que fazer um lab sobre persuasão. Você é a pessoa da persuasão. Adorei. Eu também jogo nos clubes que eu participo pesado também na parte psicológica, viu, Eberson? Então eu pego muito assim sobre como eu sou como carreira, né, gestora de mudanças, né, change management, eu pego muito como é difícil mudar e o quanto você está se sabotando no seu processo. Então eu pego muito numa questão psicológica, que eu sei que você tem que enfrentar os seus meses, mas você percebe que você participou só de uma reunião em 2 meses, isso significa que você quer, mas ao mesmo tempo você não quer passar aí eu conto toda uma historinha psicológica para fazer ele entender que no processo de desenvolvimento dele, ele não vai chegar no ponto B se ele realmente não estiver disposto a passar pela dor, e eu vou ajudar ele a passar pela dor. Então, é muito essas mulheres persuasivas, assim, no psicológico, porque também, no meu caso, tem muita gente profissional e o clube é no sábado. Então, pega bem pesado. André. Gente, eu queria fazer um comentário, na verdade, sobre a pergunta do Eberson. Ele falou de tempo, né? E a gente escuta muito isso, né? Eu estou sem tempo e estou despriorizando o clube por uma série de razões. Na minha opinião, embora isso seja de fato o caso em uma pequena quantidade de pessoas, eu acho que na maioria dos casos o membro não viu valor
Na verdade, ele está fazendo assim, eu não vou dar prioridade a isso porque eu não vi o valor. E uma coisa que uma forma de dar valor à participação, o que vocês chamaram aqui de apelar, puxa, eu vou postar e dar visibilidade ao membro. Ou seja, ganhar visibilidade, hoje em dia, ganhar visibilidade é uma forma de valor. Não é a principal, ou não deveria ser a principal no Toastmasters. O que eu sempre debati um pouco e refleti a respeito, não tenho nenhuma solução para isso, não. Talvez eu vou falar aqui, a Leteia vai achar uma logo, eu tenho certeza. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para que o valor, o progresso que o membro está tendo, seja mais explícito e mais palpável? Eu acho que essa é... Porque, veja bem, a gente está falando de renovação e a gente está falando assim, vamos falar com os membros, Então, a gente está falando em adiantar, que é legal, é uma ótima, o early bird é ótimo. Agora, isso é ótimo, trazer vai melhorar muito. Mas como é que a gente poderia fazer com que a percepção de valor fosse constante? Ficou mudo, André. Eu perdi um pedaço da sua pergunta. Como é? Como é que a gente poderia fazer para que a percepção de valor do membro ela fosse constante na sua vivência no clube? Isso é difícil, né? Eu não tenho uma solução para isso, mas a gente todo membro, a maioria dos membros deveriam ter o seguinte: puxa vida, eu realmente estou aprendendo, eu realmente estou progredindo. Reflexão, isso aí é para a gente refletir. Eu disse que eu não diga lá, Luzia. Não, vamos trazer alguns elementos aí para a gente ir juntos, vamos ver como é que a gente vai. Uma coisa que não sei se todos os clubes fazem, mas que a gente faz e que talvez possa ajudar a responder, por exemplo, a gente sempre grava as nossas reuniões. E eu sempre digo para as pessoas, né, tem gente que não gosta de se ver na câmera e tá tudo bem, faz várias apresentações e não vê. Mas se tu diz para a pessoa, olha lá teu icebreaker, ou então olha algum improviso que tu fez logo que tu entrou, e aí tu compara com hoje, fica muito evidente. Eu vejo muito assim a fluidez de um discurso meu hoje com o truncado que era o meu primeiro, é muito claro. E aí, claro, a gente tenta fazer a questão mais pessoal também, né? Mas isso funciona para trazer as pessoas para o clube, né? Não sei se necessariamente para manter, né? Por exemplo, eu sempre compartilho a minha experiência de carreira. Pô, eu entrei para o clube, eu tinha dificuldade para convencer as pessoas para aprovar uns projetos que eram super importantes para a empresa, mas eu não conseguia convencer elas. Depois que eu entrei, eu consegui convencer. Depois eu consegui fazer uma migração de carreira super difícil e me destacar. Então, trazer exemplos práticos, né, de talvez de um ou outro membro seja interessante, né, um outro membro que tenha sentido essas mudanças no nosso caso, né, a gente puxa muito para a questão de carreira, né, mas não sei, vamos tentar achar. Que delícia de provocação, hein? Como entregar valor para o membro de uma forma individual e reforçar isso constantemente. Uhum. Isso é uma coisa que a gente também, assim, tem começado a fazer, que é uma coisa que eu vinha percebendo, né, sentindo falta, é até, não somente as publicações, mas aqueles mimos, né? Então, por exemplo, hoje o Toastmaster, ele só entrega ali o certificado de conclusão, né, dos níveis digitalmente, então a gente entregar isso em mãos, fazer esse reconhecimento passo a passo, eu acho que também massageia o ego, né, do membro e vai ajudando nessa construção de valor ao longo do tempo. Show. Dagoberto, eu vi sua mão levantada, tenho certeza que você quer contribuir com algum ponto. Acabei de mandar no chat, porque já fui para outra pergunta, outra discussão, aí eu mandei aí sobre o tempo, o que é que eu faço quando Não, pode o compartilhar. membro fala sobre tempo. Boa, a primeira atividade, inclusive, eu fiz semana passada aqui no clube do Campinas Number One, é fazer uma análise de turnover. Então, assim, pego todos os membros ativos e penso qual é a grande chance dele não renovar, médio ou baixa. E aí, para todos que são alto, eu divido com a VPE para a gente entender como é que está o perfil dessa pessoa.
às vezes está faltando dois speeds para ela concluir, sabe, um level. E isso é aquele gásinho que pode ajudar a pessoa a dizer, caramba, tão pouco para eu completar um ciclo, sabe? Eu mesmo fico agoniado de não terminar alguma coisa, então isso me motiva muito. E aí, quando o fato é tempo, como é que eu posso pegar o Easy Speak e planejar junto com aquela pessoa, sabe? São 6 meses. Poxa, se a gente conseguir conectar aqui, beleza, você vai ficar 2 meses parado, focado no trabalho, mas esses outros 4 meses aqui, entregando X speeds, participando de tantas outras funções, você consegue concluir um semestre incrível. Então, dá para montar junto com a pessoa também um plano, assim, do que fazer dentro daquele semestre, sabe? Show, show. Eu sempre falo assim, nós somos todos voluntários, mas a gente consegue ter sucesso quando a gente vê o Toastmaster como uma empresa, até fazendo análise de turnover. Olha que legal. O plano PDI, que a Letéia apresentou hoje também, que é uma coisa que os RHs fazem. Parabéns para todo mundo. Passo a palavra, volto a palavra, né, para o João Cortial. A gente tem 5 minutinhos para fechar, mas foi um prazer, assim, participar dessa primeira sessão. Estou cheia de ideias. Lembrando que a gente está gravando, então depois você pode voltar, reassistir, pegar essas ideias novamente e pensar de uma forma estratégica como você vai colocar isso em prática. E lembra que a gente está num clube, assim, e num grupo. Então, se você tiver novas ideias, lembra de alguma coisa, manda no grupo, vamos continuar compartilhando por lá. Tá bom? João Cortial, palavra para você. Obrigado, querida Marcela, e passo as suas palavras, as minhas também. Nós estamos aqui no grupo, nós estamos aqui para trocar essas informações. Olha quanta ideia bacana pintou que ninguém imaginava. Nossa, eu não sabia que, por exemplo, no Dell tinha essa gamificação, não sabia essa análise de turnover no Campinas. O André também trouxe experiências bacanas, o Ricardo também trouxe experiências bacanas. Olha quanta troca aconteceu em tão pouco tempo. Então, gente, acho que eu saio muito, muito alegre. Espero que vocês estejam sentindo também uma alegria parecida com a minha. Somente temos essas trocas, entendemos o que está acontecendo na nossa comunidade, onde podemos ter respostas para alguns dos problemas que nós temos aqui. Então, o Toastmasters Labs realmente é para isso, né? Eu sei que nosso tempo já está curto, estamos já em encerramento. Seriam justamente o quê? Esses encontros mensais, com temas específicos, para justamente incentivar essa discussão. Giovana, eu sei que você está com a mão levantada, seria com relação ao tema, qual seria a sua pergunta? Seria com relação ao evento? Não, falar uma coisa bem rapidinha, que vocês estavam falando sobre situações, né, para retenção no momento da renovação, e 2 vezes eu caí na armadilha da competição. Eu adorava participar das competições e eu achava que era proposital colocar o início da competição um pouco antes da renovação, porque 2 vezes eu falei, não, eu vou sair. Só que eu tinha passado para a fase seguinte, aí falaram, não, se você sair, você vai perder, você não vai poder participar. Eu falei, tá, ok, então eu vou ficar mais um período. E eu caí nessa armadilha mais 2 vezes, cá estou eu, presidente. Então, eu achava que era proposital, se não foi, ótimo. Tá de parabéns. Bom ponto. Inclusive, tem competição chegando daqui a pouco. Vocês devem, daqui a pouco, se informar. Os diretores de área devem repassar sobre a competição de debates, que já está nos seus primeiros pontos. Pessoal, para encerrar, eu queria 2 recados. Um primeiro, queria compartilhar com vocês uma pequena pesquisa. Não é pesquisa para registro de nada, de presença, até porque aqui é uma coisa, realmente um evento aberto. Então, e justamente para melhorar, a Marcela traz muito também esse lado de inovação também. A gente discutia muito quando desenhávamos esse projeto. Então, a maneira de termos feedback de vocês, temos ainda mais sugestões, inclusive temas. Poxa, eu acho que é legal a gente falar desse tema. Por que não trazer para um próximo Lab? Então, eu compartilhei agora com vocês no chat, no formulário. Se vocês puderem dar uma preenchidinha, porque não leva o quê? 2 minutinhos para vocês preencherem, mas já vai ser muito valioso até para melhorar as próximas experiências e próximos eventos. E falando de próximo evento, eu queria já compartilhar com vocês um convite. Então, é um evento mensal. No próximo mês, em setembro, no dia 14/9, nós teremos a próxima sessão do Toastmasters Lab, que vai ser sobre mentoria. Então, como trabalhar os nossos programas de mentoria para que os membros, não só os membros sêniores, saibam transmitir o seu conhecimento, como os membros mais júniores também assimilem melhor.
Para isso, nosso convidado vai ser o François Vaitinet. François Vaitinet foi vice-presidente de educação no Vila Olímpia Toastmasters e desempenhou um trabalho muito, muito legal de mentoria que fez maravilhas no clube. Então, convido vocês, divulguem inclusive nos seus times, tragam mais offices, você vê que não é limitado a, presidente, é só VPE, é só VPM. Todos os offices são mais do que convidados. Então, no dia 14/9, já tem link de inscrição. Se quiser escanear aqui o QR Code, já garante que vamos conversar bastante sobre mentorias da próxima vez. Ótimo. Sabe que eu tive uma ideia aqui, João? Um dia a gente podia falar sobre isso com os membros, né? Porque até para eles entenderem, porque eu sempre falo assim, por exemplo, você participa de uma reunião Toastmaster e essa questão de compartilhar conhecimento. A gente tem tantos talentos dentro dos Toastmasters, tanta gente boa, que a gente poderia estar aprendendo através dessas pessoas. Talvez a gente pode criar um espaço dentro, né, do Brasil Toastmaster para abrir para pequenas palestras, para essas pessoas treinarem como palestrante, mas ao mesmo tempo compartilhar o seu conhecimento. Ai, não sei, eu acho que seria bem legal, né, gente? É uma boa ideia, sim. E estamos aqui para ideias. Quem também tiver ideias de outros eventos, de outros projetos, não apenas o Toastmaster Lab, claro, fica sempre à vontade. Vamos tirar a foto oficial? Vamos sim. Então, beleza. Quem não ficou com câmera aberta, vamos abrir câmera para ficar bem bonito. Lembrando, para motivar vocês, vou postar essa foto. Renovem. Que maldade, Marcela. Série página inicial, novo slide. Para, pessoal. Só peço para não mandar nada no chat, tá? Tem 2 pessoas que estão sem câmera, 3 pessoas, mas vamos lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Gente, peraí. Meu computador tá com 2 telas e ele tá demorando. Não, eu também tiro aqui. Peraí. Agora, vai. Peraí, João. Não pode tirar sem eu não estar olhando, senão eu vou ficar feia. E eu sou mulher, quero ver todo mundo bem. 1, 2, 3, sorria. Excelente. Muito obrigada, pessoal. Depois eu compartilho no grupo. Pessoal, obrigado por terem vindo. Até uma próxima. Conhece bem todos. Boa noite. Gente, foi riquíssimo. Abraço, galera. Bora trabalhar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Bora, gente. Tchau, tchau. Valeu. Fiquem bem. Bora tomar café, Ale.